Graça e paz, meus irmãos. Amém? Vamos ficar de pé, falar com Deus em oração, pedir a Ele que fale ao nosso coração durante esse tempo de adoração, de louvor. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus, que Ele fale com cada um de nós, segundo sua boa vontade. Deus querido, nós te louvamos nessa manhã, nós te agradecemos, ó Deus, pela bênção de estarmos vivos, te agradecemos, ó Deus, por tua fidelidade, bondade e misericórdia. A tua palavra, ó Deus, nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa, o motivo de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor não têm fim. Senhor, nesta ocasião queremos render-lhe graças, queremos cantar louvores ao teu nome, queremos adorá-lo na beleza da tua santidade. Que neste tempo o Senhor tenha graça e misericórdia de nós e fale aos nossos corações. Que este tempo seja um tempo de edificação, um tempo de crescimento espiritual. Que o teu nome, ao longo desta reunião, seja glorificado. Amém. Nós abrimos esta reunião, iniciamos este culto e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Amém? Vocês estão de máscara, tem que ser um pouquinho mais forte. Que a paz e a graça permaneçam. Amém? Aí, louvemos ao Senhor. Senhor, recebe nosso coração, nosso entendimento, nosso culto racional. Que o Senhor venha receber, ó Pai, de bom grado, ó Pai, um coração sincero, adorador. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Entramos neste lugar, trazendo ofertas de gratidão. Obrigado por esse tempo, te agradecemos pelos irmãos. Rendemos o senhorio desta reunião a ti. Seja exaltado o nome de Cristo, que se contemple em sua glória aqui. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito de Deus. A Ele rendemos louvor, honra, majestade e poder. Soberano é o Senhor, maravilhoso em suas obras. Que se estenda o seu reino e todos vejam a sua glória. Reivindicamos a cura que há no nome de Jesus, libertação de opressões e salvação para quem nele crê. Seja exaltado sobre nós a fé, a paz e o amor, que se enche o nosso interior de hinos de louvor. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito de Deus. A Ele rendemos louvor, honra, majestade e poder. Soberano é o Senhor, maravilhoso em suas obras. Que se estenda o seu reino e todos vejam a sua glória. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito de Deus. A Ele rendemos louvor, honra, majestade e poder. Soberano é o Senhor, maravilhoso em suas obras. Que se estenda o seu reino e todos vejam a sua glória. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito de Deus. A Ele rendemos louvor, honra, majestade
de poder, soberano é o Senhor, maravilhoso em suas obras, que se estenda o seu reino e todos vejam a sua glória, que se estenda o seu reino e todos vejam a sua glória, que se estenda o seu reino e todos vejam a sua glória. Amém. Aleluia. Amém. Esse é o nosso desejo, Senhor. Que o teu reino venha se manifestar dia após dia nesta terra. Nós cremos que ele já está estabelecido aqui. Amém? Vem, Senhor, com o teu reino. Confiamos em ti, ó Pai. Tu és a nossa rocha, nosso rocheiro, torre forte ao Senhor. E até esse grande dia chegar, nós cremos que o Senhor está vindo, está voltando, está chegando. E até que esse dia chegue, Pai, nós depositamos a sua confiança em ti. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Diga, tu és. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Canta minha alma. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei.
sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. 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 Louvado seja o teu nome, Jesus. Exaltamos o teu nome, Jesus. Aleluia. Às vezes é tão difícil dizer isso, ainda mais agora, né? Nesse tempo, dizer: Senhor, independente das circunstâncias, nós confiaremos em Ti. Porque Tu és a razão, Senhor, do nosso viver. Tu és o nosso fôlego de vida. A nossa vida está em Tuas mãos. Então, só nos basta confiar no nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém, amém, igreja. E amém, Senhor. Que assim seja, Pai. Disseste que nunca me deixarias, disseste que a vida me abalaria, disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me.
segura em minhas mãos. Eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vinda sobre mim. Mesmo assim, eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas quando o dia vem o sol e ele vem, as tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu, ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Aleluia! Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Deus, Emanuel! Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Sim, Senhor. Ele não nos abandonará. Aleluia. Segura em minhas mãos. Aleluia. Obrigada, Senhor Jesus. Você pode dizer palavras de gratidão ao Senhor. Obrigada, Pai, pela esperança que não morre. Nossa esperança está em Ti, Senhor Jesus. Está na Sua vinda, está que tudo que estamos passando irá passar. Porque lá no céu não haverá dor, não haverá, Senhor, tristeza. Ó, Senhor, Tu és a nossa esperança. E, Senhor, aguardamos a Sua colheita. Aleluia. Você pode aplaudir ao Rei Jesus? Aleluia. As Escrituras Sagradas no livro de Filipenses, capítulo 4, versos de número 17 até o 19, a Bíblia nos diz o seguinte: não que eu procure doações, mas procuro fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso, tenho amplos suprimentos, depois que recebi de Epafrodito o que enviastes, como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza, na glória, em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai seja dada glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vocês sabem que quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos irmãos de Filipos, Paulo estava preso. Falamos aqui recentemente que a única igreja que se correspondeu financeiramente com o apóstolo Paulo foi essa igreja aqui, a igreja de Filipos. Eles,
num ato generoso, mesmo diante de suas poucas receitas financeiras, enviaram uma oferta para assistir e apoiar o ministério do apóstolo Paulo. No entanto, eu gostaria de chamar a sua atenção para uma expressão que eu acho uma das expressões mais lindas neste capítulo, no verso 17. Ele diz: não que eu procure doações, mas procuro o fruto que amplie o vosso crédito. A Bíblia está nos dizendo que, assim como aquela igreja assistiu o apóstolo Paulo financeiramente, Paulo estava dizendo que Deus iria assisti-los espiritualmente. Que aquele recurso financeiro que estava o apoiando, dando a ele suporte, redundaria em bênçãos espirituais aquela igreja que de forma tão generosa o abençoou naquela ocasião. E é isso. Quando nós falamos acerca da oferta, falamos acerca dos nossos dízimos, não se trata simplesmente de uma quantia financeira, mas se trata do resultado de um coração que foi convertido pelo Evangelho. É isso. Todas as nossas ações financeiras, ou o que fazemos de modo a assistir a obra de Deus financeiramente, não há dúvidas de que isso redundará para nós em bênçãos espirituais. Porque é assim que funciona. É desta maneira que as Escrituras nos ensinam. Que nesta manhã, você e eu possamos mais uma vez adorar ao Senhor com o que temos, oferecer uma parcela do muito que Ele nos tem dado, e que Deus seja gracioso com a sua vida, como tem sido até aqui. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, continue sendo bondoso para conosco, suprindo cada uma de nossas necessidades. Nós temos, ó Deus, muitas razões para louvar e bendizer o nome de Jesus. Nesta manhã, abençoe os irmãos que são dizimistas fiéis, ofertantes, os homens e mulheres que generosamente oferecem uma parte do que ganham para, ó Deus amado, a manutenção da obra de Deus aqui na terra. Que essa ação, que essa atitude redunde em bênçãos espirituais, é a nossa oração. Queremos abençoar o povo de Deus reunido neste lugar, e aqueles também que poderão contribuir, ó Deus amado, de forma virtual. Rogamos tuas bênçãos sobre o teu povo, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Você pode fazer isso em nome de Jesus. Me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. O mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amar, teu amor não falha. Profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil era o caminhar, no
nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. E nunca falhará. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Vamos declarar esse refrão novamente? Vamos, igreja do Senhor. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela A manhã. palavra de Deus garante isso. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. E não falhará. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Acreditamos nisso, Senhor, fielmente. Amém. Muito bem, é uma alegria termos conosco nesta manhã o pastor Sandro, é um amigo pessoal e um servo de Deus, um homem que ama Jesus, ama a sua palavra, e nós vamos ouvi-lo nessa manhã, e eu creio que Deus tem algo muito especial para o seu coração, através da vida do pastor Sandro. Senhor, em nome de Jesus, nessa manhã, usa o teu servo como instrumento em tuas mãos, para que ele possa transmitir o teu recado, que nós possamos ouvir a tua voz através da sua vida e sermos poderosamente edificados. Queremos abençoá-lo nessa manhã com toda a sorte de bênçãos espirituais, e que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra, usando o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor Sandro, fica à vontade. Amém, obrigado. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? É uma grande alegria estar aqui com os irmãos, nesta manhã, em comunhão com você, para poder adorar o Senhor.
sempre alegra o nosso coração. Eu sou sempre muito bem recebido aqui nesta igreja, me sinto muito em casa. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Quando a gente se sente muito em casa, a gente fica muito à vontade. Mas que você possa inclinar o seu coração e entregar toda a sua adoração ao Senhor, não só no momento onde estamos louvando, mas também no momento onde estamos escutando a palavra, ouvindo do Senhor. Nós falamos com Ele e há um momento onde o Espírito Santo também fala comigo e com você. Então eu quero agradecer ao pastor Wagner pela confiança, por essa grande amizade que nos une, e nós nos colocamos diante de Deus para fazer apenas a vontade do Senhor. Amém? Eu quero compartilhar com você esta manhã algo que Deus colocou em meu coração. Eu quero trazer para você um lugar onde muitas vezes, muitos de nós, em outro tempo, nós somos levados a um lugar onde nós temos a reflexão e entendimento de colocar diante de Deus todas as situações e colocar também diante do Senhor o que Ele está fazendo em nosso coração neste momento. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. E vamos compartilhar juntos dessa adoração ao Senhor. Que você esteja com os seus ouvidos espirituais atentos, esteja alerta, em espírito de oração e de adoração a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 4, nós vamos ler dos versos de 1 a 13. Amém? Se você encontrou, dê um glória a Deus. Eu quero te convidar também a se colocar de pé nessa hora, para nós fazermos aqui uma leitura agradável. Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra do nosso Deus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Verso 5. E o diabo levantou-o a um alto monte, mostrou-lhe um momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a todo este poder e a sua glória a mim foi entregue, e dou a quem quero. Verso 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas suas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em coisa alguma. E Jesus respondendo disse-lhe: dito estás, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Podeis assentar. Pastor Wagner já orou, já nos introduziu à presença de Deus. Meus queridos irmãos, eu quero compartilhar contigo algo que o Senhor tem colocado ao meu coração. E do meandro dessas palavras aqui, nós entendemos alguns momentos e nós nos identificamos. E sempre nós vamos nos identificar com Jesus em alguns momentos. Porque aprove a Deus colocá-lo como exemplo, como testemunha daquilo que nós somos capazes de fazer na presença de Deus e somente pelo seu poder. E quando nós nos vemos numa situação parecida com Jesus, nós, eu e você, também somos afrontados pelo diabo com uma pergunta, com uma colocação. E o tema desta mensagem que o Senhor me deu diz assim: se tu és filho de Deus. Uma pergunta, uma afronta, uma colocação. Mas eu quero te dizer, de um lugar onde muitas vezes nós nos encontramos, e vez por outra nós passamos por ele, chamado deserto. Irmão, o deserto não é um lugar agradável, não é um lugar bom. Haja vista que o rótulo que tem é quando você conversa com alguém que está passando por alguma luta, alguma dificuldade. Aí você pergunta para ela assim: como que está, meu irmão, como está a sua vida, o que está acontecendo contigo? Simão fala assim: olha, pastor, estou passando por um deserto. Então você já percebe que não é um lugar agradável para se estar. Você percebe que é um lugar difícil.
E é difícil para mim, é difícil para você, e também foi difícil para Jesus. Eu quero te trazer aqui algumas características deste lugar. E você vai se identificar não só um local, mas muitas vezes um estado. Talvez nesses momentos de pandemia, nesses dias que estamos vivendo, talvez você ache difícil estar confinado em sua casa, um lugar ali onde você está fechado, mas se você tiver fome, certamente encontrará alguma coisa para comer. Se você tiver sede, certamente encontrará algo ali para beber. Mas, meu irmão, no deserto não há comida, no deserto não há água, no deserto não há sombra, no deserto não há sequer um abrigo, porque você vai num lugar onde o sol é escaldante, logo você encontra uma cobertura, um lugar para ficar, para se proteger, mas você não vai encontrar isso no deserto. O deserto também, você não vai encontrar uma coisa que diante dessas dificuldades todas que eu citei, talvez se você tivesse, você passaria com mais tranquilidade pelo deserto. No deserto você não terá amigo, porque às vezes em momento de luta, um abraço, coisa hoje que é escassa em nossos dias, né? Talvez uma palavra, um conforto, faça você sucumbir e passar por tranquilidade, por esses momentos de dificuldade. Mas no deserto você não encontra amigo, você não tem ninguém. Algumas curiosidades existem no deserto. No deserto você sobrevive apenas 3 minutos sem ar. Você consegue imaginar isso? No deserto você só consegue sobreviver se você tampar ali o seu nariz, a sua boca, apenas 3 minutos sem ar. O ar do deserto é um ar seco, é um ar quente, e os seus pulmões, eles enrijecem, buscando oxigênio. A hemoglobina, que é a célula que leva oxigênio para o seu cérebro, ela perde a velocidade, ela não alcança a velocidade necessária da sua circulação para irrigar o seu cérebro, e você vai perdendo oxigenação. Talvez você já tenha visto em algum filme, em algum lugar, pessoas ali que, quando estão no deserto, começam a ver miragens. E isso é uma ferramenta do corpo para poder fazer com que aquela pessoa sobreviva por algum tempo. Ela vê ali uma lagoa, se ela está com sede, então ela é motivada a caminhar mais um tempo, a andar mais um pouquinho, até chegar àquele lugar. É uma ferramenta totalmente psicológica. O seu subconsciente vai buscar tudo que você já tem guardado ali de experiências para trazer imagens para que você consiga sobreviver. Apenas 3 minutos você consegue ficar sem ar no deserto. No deserto também, você consegue ficar apenas 3 horas debaixo do sol. 3 horas debaixo de um sol escaldante, uma temperatura elevadíssima, onde o seu corpo ele começa literalmente a desidratar. O seu organismo ele começa a roubar líquidos de todo o seu corpo. Olha, meu querido, é muito difícil você ficar numa situação dessa. No deserto também você consegue ficar 3 dias sem água. Se você ler o texto, você vai ver que Jesus ficou 40 dias no deserto, a Bíblia diz que ele ficou lá sem comer, mas a Bíblia não fala que ele ficou lá sem beber, sabe por quê? 3 dias sem água lá no deserto, até para Jesus, ele seria desidratado. Provavelmente iria à morte. Meu querido irmão, 3 dias sem água e também você consegue ficar apenas 3 semanas sem se alimentar. Você só consegue ficar sem comer nada. E a Bíblia diz que Jesus não comeu nada neste momento. Meu querido irmão, o deserto não é um lugar fácil. Não só pelo local, mas muitas vezes eu e você também nos encontramos em algum tipo de deserto. E é nessa hora de angústia, é nessa hora de extrema dificuldade, é nessa hora de prisão, é nessa hora de desespero, que nós nos deparamos com a afronta do Satanás. É numa hora de deserto, meu irmão, que as tentações se levantam diante de nós. É nessa hora de deserto que as coisas mais terríveis, elas são colocadas diante dos nossos olhos, mas também o que a nossa carne mais deseja, também é levantada diante dos nossos olhos no deserto. É no deserto que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele nos afronta, nos tentando, repita-se comigo, nos tentando, nos testando e nos incitando. Sim, meu irmão, ele nos incita dizendo. Eu quero lembrá-los aqui, se Deus não baixou o padrão de santidade para Jesus, que era o Filho de Deus, não baixará o padrão de santidade também para mim e para você. E as dificuldades de Jesus lá naquele deserto também eram tão grandes, e você também pode estar se lembrando de alguma dificuldade, em algum momento que você tenha passado. E eu quero te dizer que é nessa hora que o inimigo se levanta e ele nos incita perguntando, se tu és filho de Deus? Olha, meu irmão, muitas vezes ao longo da caminhada nós
encontramos várias pessoas, vários tipos de pessoas com várias características. E uma característica muito complicada para o ser humano é quando nós somos afrontados em nossa vaidade. É quando muitas vezes o inimigo aponta o dedo no nosso rosto, levanta o dedo em riste e diz assim: se tu és filho de Deus. É num deserto de uma hora de enfermidade, é num deserto numa hora de desemprego, é num deserto num momento de tribulação no casamento, que ele aponta o dedo no seu nariz e ele diz: mas se tu é filho de Deus, mas você não é crente, mas você não é aquele que dá aqueles pulos, dá aqueles gritos de glória e aleluia. Então é nessa hora que nos parece que nós queremos provar ao mundo, provar ao reino espiritual, ao império das trevas, porque não existe reino das trevas, tá, meu irmão? É império. Só existe um rei em todo o universo, nos céus e na terra, que é o nosso rei Jesus. Mas é nessa hora que ele levanta o dedo em riste e fala: mas se tu és filho de Deus, e nós somos impelidos a fazer alguma coisa. E é nessa hora, movido pelas emoções, que nós tomamos as decisões mais insanas. Nós tomamos as decisões mais difíceis e muitas vezes não são muito assertivas. É nessa hora onde o inimigo parece que nos afronta, coloca a nossa fé em xeque, coloca a nossa vida com Deus em xeque, ele nos acusa. Mas e aí, você fez sua devocional hoje? Mas aí, você vê onde é que está a sua Bíblia? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? É nessa hora que parece que nós queremos crescer e levantarmos como leão. Mas o maior erro que nós cometemos é agir nesse momento de deserto com as nossas próprias forças. É nessa hora de angústia e de extrema dificuldade que ele se levanta. Para sobreviver no deserto, meu irmão, nós temos que tomar uma grande atitude, que é imitar a Jesus. Porque está escrito como Jesus se portou no deserto. E a forma que ele se porta no deserto é a forma mais adequada para que eu e você nos portemos também nesse mesmo deserto. Para sobreviver no deserto, nós devemos tomar as atitudes que o próprio Jesus tomou, que nos ensinou nesse texto que lemos aqui. Deserto é lugar de redefinirmos prioridades, o que realmente precisamos para viver uma vida em Cristo. Irmãos, nesses dias de pandemia, nós temos visto pessoas abrir mão de coisas que eu já ouvi dizendo assim: eu não consigo viver sem ir na academia. Eu não consigo viver sem numa sexta-feira reunir com meus amigos ali e fazer um churrasquinho. Eu não consigo viver sem, de vez em quando, frequentar aí um lugar onde eu possa dançar, me divertir. Deserto é lugar onde nós repensamos e redefinimos as nossas prioridades. Algumas pessoas que dizem assim: eu não consigo ficar sem ir numa loja fazer uma compra. Eu tenho que ir. Shopping? Não, eu tenho que ir no shopping. Pelo menos uma vez por semana eu tenho que ir no shopping. Há quantos meses nós estamos sem pôr o pé dentro de um shopping? O deserto serve, meus irmãos, para que a gente pense o que o Senhor quer de nós. E é nesse lugar que nós começamos a olhar as nossas bagagens e redefinimos as nossas prioridades e vamos nos libertando daquilo que nos atrapalha em caminhada. Quando nós andamos muito com muitos pesos, nosso organismo ele cobra da gente mais ar, ele cobra da gente mais disposição e nós empreendemos mais força. É nessas horas que nós começamos a abandonar as nossas bagagens. Tudo que é pesado, tudo que te impede de andar, tudo que te impede de caminhar. E muitas vezes, quando nós abrimos essa bolsa que nós levamos para o deserto, nós vimos que o nosso fôlego está se esvaindo. A gente começa a olhar aquelas coisas que a gente não quer deixar de jeito nenhum. E que em algum momento o Espírito Santo já falou comigo e com você: olha, deixa essa bagagem de lado, isso vai te impedir de caminhar na hora que você atravessar por o deserto. Pode ser uma falta de perdão. Pastor, eu consigo orar, eu consigo me colocar diante de Deus, mas não me peça para perdoar. Isso é muito difícil para tirar do meu coração. Isso é uma bagagem muito pesada para o crente ou para qualquer um de nós atravessarmos um deserto. O fôlego começa a ficar pequeno, o suor começa a vir ao rosto, a desidratação chega espiritualmente e a gente começa a ver miragens. E essas miragens, muitas vezes, irmãos, também são promovidas pelo inimigo das nossas almas. Se você está com muita sede, ele começa a te apresentar lagoas, águas cristalinas. Eu não sei se você já passou por essa experiência, mas quando eu trabalhava na rua, eu era motorista de entrega,
A gente não tinha muito tempo para poder parar para almoçar, para tomar uma água, a gente fazia tudo muito correndo. E quando eu parava ali naquela marginal, sol quente, escaldante, lembrando até um deserto, você via naquele outdoor aquela garrafa daquele refrigerante suado. Você já parece que escutava aquele barulho, tof. E parece que eu estava com sede, o corpo parece que já pede, você chega a salivar, não é assim? Isso é para você ter uma ideia de quando nós passamos por alguns desertos espirituais, o que o inimigo faz conosco. E ele propõe algumas coisas, e junto com esta proposta vem esta pergunta: mas se tu és filho de Deus? E é nessa hora que nós paramos para olhar as nossas bagagens e ver o que está nos fazendo andar com tanta dificuldade, está nos fazendo perder a força. A gente vai redefinir as nossas prioridades. Talvez aquela Bíblia que está lá na gaveta, que faz tempo que a gente não pegue, a gente se lembre que é momento de olhar, de ler, de aprender e de beber da água da vida que estão descritas naquelas palavras. Para sobreviver ao deserto é necessária essa mudança de atitude. É um lugar para redefinirmos, para olharmos tudo. Não é um lugar onde a gente pode ficar ali parado, pensando, reclamando. Eu quero compartilhar com você algumas coisas aqui que nós precisamos saber, algumas atitudes que nós temos que tomar, mas a gente precisa saber de algumas coisas quando estivermos passando pelo deserto. A primeira coisa que eu quero que você saiba, meu irmão, é quem te leva para o deserto é o Espírito Santo. O texto aqui diz: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Muitas vezes estamos passando por algumas lutas e a gente fala assim: ah, pastor, o diabo está furioso comigo. Por quê? Mas eu estou passando por um deserto, por uma luta, uma situação. Olha, meu irmão, muitas vezes quem nos leva para o deserto é o Espírito Santo. Porque lá parece que os nossos ouvidos ficam mais sensíveis à voz de Deus. O meio às tribulações dos nossos dias, o ativismo do dia a dia, parece que a gente não tem muito tempo para ouvir a Deus. Parece que a gente não tem muito tempo para ouvir o que o Senhor tem falado ao longo do tempo. Mas chega no deserto e você não tem celular. Porque o celular tira a sua atenção. Você está lá, alguém fala com você, mas é o quê? Eu só te fiz uma pergunta. Ah, desculpa, o que você falou mesmo? É tanta correria, é tanto problema, é tanta agenda, que parece que a voz do Senhor, ela passa e a gente não escuta. E é nesse momento de deserto que a gente procura tentar ouvir a voz de Deus. E é lá que você vai escutar a voz tranquila e suave, no vento impetuoso do Espírito Santo. Quem te leva para o deserto é o Espírito Santo, meu irmão. Outra coisa que você precisa saber é que o maior índice de tentação é lá, é no deserto. Porque quando você tem fartura de muitas coisas, você não valoriza elas. Mas quando você tem escassez, aí é que você quer. Minha irmã, esses dias, ela fez um docinho e eu não podia comer. Eu acho que esses dias de quarentena não tem feito muito bom para a minha silhueta. E nós temos ali nos abdicado de algumas coisas, né? E aí ela fez um monte de coisa, ela está testando algumas coisas, que ela está vendendo os produtos lá, e eu estou trabalhando no home office, trabalho na casa dela, então de vez em quando ela leva os negócios para mim lá, e eu fui rejeitando, não quero. Meu estômago melhorou, e aí eu falei para ela: cadê aquele docinho que você fez? Ah, já acabou. Ah, mas tinha um monte aqui, todos os dias eu te oferecia, você não queria, é porque tinha abundância. Mas quando acabou, eu quis. Será que é só comigo que acontece isso? Pois no deserto, quando você está com sede, o diabo é o primeiro a trazer uma bandeja. Só que muitas vezes aquilo que ele te traz para beber, vem regado com fel, algo amargo que vai te trazer alguma coisa, mas você só quer saber que é líquido. E é isso que você quer. E na hora da tentação, você não pensa muito. Então a segunda coisa que você precisa saber é que o maior índice de tentação é no deserto. Fique atento, irmão. Se muitas vezes eu e você passamos por algum deserto, aquilo que parece saltar aos olhos, leve em oração e coloque diante de Deus. Porque talvez esse seja a sua maior necessidade naquele momento. Mas a necessidade das necessidades é Jesus. A terceira coisa que eu quero te dizer é que quem testifica que você é ou não filho de Deus é o Senhor. Está lá em Mateus, capítulo 3, verso 17. Quando o Espírito Santo, lá o batismo de Jesus, ele diz: este é meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. É o Espírito Santo que testifica que você é filho de Deus, irmão. Eu e você não precisamos provar nada a ninguém. A gente não precisa provar para o irmão, não precisa provar para o pastor, a gente não precisa sequer provar para Satanás que nós somos filhos de Deus. Mas a pergunta sempre vem dentro do riste: ah, mas se você é filho de Deus, cadê a sua fé? Mas se você está com sede, se você está com fome, transforma essa pedra em pão. É nesta hora
que ele se levanta com esta afronta. E parece que a gente se sente na obrigação de provar para ele que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. E é na hora que a gente não está sentindo nada que a gente finge que está sentindo. É na hora que a gente quer chorar de tanta luta, mas a gente chega sorrindo na igreja, para que todos vejam quanto eu sou espiritual. A gente tem que tomar cuidado com as afrontas de Satanás. Nós não precisamos provar nada a ninguém. E o único que interessa saber como você é, ele já sabe. Ele conhece o seu coração. Desde o ventre da sua mãe, ele sonhou com você. Não caia na provocação de Satanás. Você é realmente filho de Deus? Então prove. Satanás não censura a Deus. Simplesmente ele levanta dúvidas sobre ele no seu coração. Mas você é um crente tão abençoado, tão fiel em tantas coisas, por que você está passando essa luta? Ah, mas olha só, você tem orado tanto por essa pessoa, nunca foi na igreja, agora olha aí, olha só a situação que ela está, talvez numa UTI, numa dificuldade, mas você não é filho de Deus? Ele não tem coragem de afrontar a Deus, mas ele coloca dúvidas no seu coração acerca da fé que você tem em Deus, e é no momento de deserto. Tudo que ele quer, meu irmão e minha irmã, é que você deixe de confiar nas promessas de Deus e confie em você mesmo, em seu próprio desempenho. Sabe por que ele faz isso? Quando você confia nos seus dons, nos seus talentos, você vai metendo os pés pelas mãos e você vai tomando decisões no deserto. Você vê aquele lago lá, fala, pô, estou com sede, preciso chegar lá logo. E você vai correr, vai gastar o último restinho de fôlego que você tem no pulmão. É isso que ele quer, te ver se arrastando, para que você dependa cada vez mais de você mesmo, das suas atitudes, das suas decisões, do seu conhecimento. Cuidado com o deserto, meu irmão. Tudo que ele quer é que você deixe de confiar em Deus. Mas a arma de sobrevivência do crente, recomendada por Jesus, é a palavra de Deus. É só você olhar e ver como é que Jesus se portou neste momento de deserto. 3 tentações do diabo, 3 declarações de Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Jesus responde, está escrito. Se tu és filho de Deus, pule do pináculo do templo. Ele cita um salmo, ele cita as escrituras, meu irmão. Sim, ele cita as escrituras, porque muitas vezes nós não temos coragem de abrir a Bíblia para ouvir a voz do Senhor, muitas vezes nos repreendendo, nos exortando. Mas Satanás conhece as escrituras, ele cita Jesus. Está escrito, ele cita o salmo. Pule daí que está escrito que dará ordem aos seus anjos a seu respeito e nada vai te acontecer, porque você não vai poder tropeçar. E é nessa hora que nós somos confundidos, nós somos enganados. E Jesus, mais uma vez, o que ele faz? Ele cita as escrituras, está escrito. 3 tentações do diabo, 3 declarações de Jesus. E na última vez, quando ele fala, olha, tudo isso aqui será seu. Toda essa glória será sua, se prostrado me adorar. Jesus, mais uma vez, cita a palavra, dito estás. Adorarás somente o Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto. Olha, meu irmão, o texto das Escrituras te dá todas as ferramentas para que você possa atravessar o deserto. E sabe o que é o mais interessante e o mais lindo de tudo isso? Todas essas bagagens que você tem que se despojar, você não precisava ter carregado. Porque tudo que você precisa é guardar a palavra do Senhor no seu coração, como diz o salmista. Escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. E isso não traz peso, meu irmão. Isso te ajuda a caminhar. Isso libera o seu fôlego. Faz você enxergar a verdade e não miragens. Faz você andar numa vida com Deus, uma vida de dedicação, uma vida racional no Senhor, como foi dito aqui. Como disse aqui no hino que nós cantamos, quando o mundo cai ao meu redor, eu olho para a palavra de Deus e eu tenho fôlego de vida. A sede que eu tenho, ela é saciada pelos rios de água viva que fluem da palavra de Deus, meu irmão. Isso não deixa a gente arrastar bagagens pesadas, bagagens de rancor, bagagens de apontamento, bagagens muitas vezes de julgamento, de se colocar no parâmetro de outra pessoa, porque é nessa hora que o diabo levanta e fala, peraí, olha o que ele falou, mas a Bíblia diz que você é cabeça, não é cauda. Você tem autoridade, às vezes a gente confunde poder e autoridade, a gente quer se dar de super crente, e é onde a gente magoa um irmão, magoa uma pessoa que a gente ama, e às vezes carrega bagagem que fica pesado para a gente atravessar o deserto.
Nessa hora a palavra de Deus nos traz leveza. E uma pergunta eu quero trazer aqui para o meu e o seu coração. Uma pergunta que eu quero que cale na sua alma, que o Espírito Santo te ajude a responder. Uma pergunta para o meu e o seu coração: se a Bíblia foi suficiente para o deserto de Jesus, não deveria ser suficiente para o nosso? Porque muitas vezes nós passamos situação, irmão, situações onde nós achamos que a igreja não é suficiente, que o pastor não é mais suficiente, que aquele grupo de oração não é mais suficiente, que o louvor não está bom, não é legal, parece que tudo está ruim. E a gente fica procurando ferramentas, mecanismos, que muitas vezes não vêm de Deus, para passar momentos de dificuldades, de deserto. Mas eu quero te lembrar esta manhã, que se a Bíblia foi suficiente para o deserto de Jesus, a palavra de Deus foi suficiente para o deserto de Jesus, ela é suficiente para o meu e para o seu deserto. Tudo que precisamos para passar por esse deserto é dar ouvidos e confiar no Senhor. Temos que dar ouvidos a Deus e confiar na sua palavra. Temos que ouvir a voz do Espírito Santo. Porque, meu irmão, uma coisa é a gente falar, encher a boca, dizer que tem o Espírito Santo. Outra coisa é a gente dar frutos que Ele está dentro de nós. Eu posso ter uma moeda de 25 centavos. E se alguém perguntar, você tem dinheiro? Eu posso responder, eu tenho. Ah, então compra esse carro para mim. Não, peraí, 25 centavos não dá para comprar um carro. Ah, mas você disse que tinha dinheiro. Não, eu tenho, mas é só 25 centavos. Muitas vezes nós dizemos, e isso é uma realidade, é verdade, que nós temos o Espírito Santo. É verdade, meu irmão. Mas a Bíblia te convida a ir além. Ela te convida a ser cheio do Espírito Santo. Ela te convida a ter a palavra de Deus como princípio da sua vida. Ela te convida a caminhar movido pelo que Ele te dá de mais precioso, que é a palavra dEle, o seu sangue derramado naquela cruz. E a declaração que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entrega o seu Filho para que você tenha vida. Ei, meu irmão, existe vida também no deserto. No deserto é onde você vai encontrar as melhores e mais bonitas, mais lindas paisagens. É chamado de oásis. Eu quero te convidar esta manhã a colocar esta palavra no seu coração. Eu te convido nessa hora a fechar os seus olhos e meditar nesta pergunta: se a palavra de Deus foi suficiente para Jesus quando passou pelo deserto, esta palavra também tem que ser suficiente para o meu deserto. E assim, de olhos fechados, eu quero que você pense no versículo 13, que foi o último que nós lemos, que está assim: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Ei, meu irmão, a Bíblia nos garante que no mundo teremos aflições, mas também o Senhor Jesus nos garante que nós devemos ter bom ânimo, empreender força vinda de Deus, porque só Ele pode nos sustentar nessas horas. É só Ele, meu irmão. É só Ele que nos sustenta no deserto. A palavra do Senhor diz que o diabo deixou Jesus por algum tempo, mas ele volta a ter ali, em algum momento, um contato com Satanás. E também é assim comigo e com você. Nós precisamos estar preparados. Mas eu gosto muito do texto de Mateus, lá no capítulo 4, que faz referência em alusão a esse versículo 13, que diz que acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele. Lá em Mateus vai dizer que o diabo ausentou-se deles, e os anjos chegam ali e servem a Jesus. A pergunta que não quer calar ao meu seu coração esta manhã: será que a palavra de Deus está sendo suficiente para o seu deserto? Porque ela foi suficiente para o deserto de Jesus. E eu quero te convidar a orar nesse sentido nessa hora. Se você tem passado e está passando pelo deserto, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos mostrado que a sua palavra é suficiente no deserto. Obrigado porque o fôlego de vida vem de Ti e tudo que precisamos, Senhor, está na sua palavra, na sua escritura. E se o Espírito Santo nos conduziu, Senhor, e nos conduz, te conduziu naquele lugar, também nos conduz. E é o Senhor que declara: Tu és Filho de Deus. Nós te agradecemos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado pela oportunidade. Fique na paz do Senhor, meu irmão.
coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. O teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Se coloque de pé, igreja do Senhor. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor,
Aleluia. Senhor Deus, nós queremos, ó Deus, te louvar e bendizer o teu nome. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Que nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Pai amado, a tua palavra é viva e eficaz. Ela é poderosa. Que ela esteja, ó Deus amado, guardada nos nossos corações, para que em tempos de dificuldade, de adversidades, possamos, ó Deus amado, crer que aquele que começou uma boa obra em nós é fiel para completá-la. Senhor, que esta bênção venha sobre cada um de nós ao longo deste dia, ao longo da nossa semana, e que o nome do Senhor em tudo seja glorificado. Toda sorte de bênção sobre o povo de Deus reunido neste lugar é a nossa oração, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e a graça redentora de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus reunido neste lugar hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Que você tenha uma semana abençoada, que a graça de Deus seja contigo, em nome de Jesus. Deus abençoe.